Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam todos muito bem-vindos a esse estudo. Nós vamos continuar a estudar agora a segunda parte do Livro dos Espíritos, essa que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Estamos estudando atualmente o seu oitavo capítulo, capítulo que versa sobre a emancipação da alma. Ou seja, o espírito estando aqui é encarnado, mas atuante do outro lado da vida, ou pelo menos percebendo o outro lado da vida, ainda estando encarnado. Muito bem, começamos no nosso estudo anterior o item o sono e os sonhos. Esse item é composto pelas questões que vão de 400 até 412. Já estudamos até a questão de número 402 e hoje nós vamos encerrar esse item. Vamos até a questão de número 412. Mas antes de continuarmos a tratar desse tema tão fascinante, que é o sono e os sonhos do ponto de vista da doutrina espírita, eu convido nesse momento, os queridos amigos, a nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos então, nesse momento, rogar ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus a divina presença de nossos anjos da guarda, nossos anjos protetores, a presença do próprio Cristo através deles, para que nós possamos, assim, nos preparar agora em prece, em comunhão com o alto, a estudar, a perceber bem o livro dos Espíritos, a podermos sedimentar em nossos corações e mentes esses ensinamentos preciosos e para que eles guiem a nossa conduta aqui na Terra no sentido de fortalecer o nosso progresso e o nosso aperfeiçoamento. Muito obrigado, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade, que assim seja. Muito bem, meus amigos, então vamos iniciando o nosso estudo de hoje, colocando aqui a questão de número 403, para a gente poder perceber que, a partir da questão 403, nós teremos algumas circunstâncias, alguns aprofundamentos sobre o tema que já foi muito bem apresentado no estudo anterior, que é essa questão do sono e dos sonhos. Portanto, no estudo anterior, até a questão de número 402, nós fomos apresentados alguns princípios básicos. O sono é do corpo, o sonho é a atividade do espírito no mundo extracorpóreo. Vamos retomar isso em algum momento dessa segunda parte do nosso estudo. Descobrimos que a gente pode averiguar a liberdade do espírito durante o sono do corpo através dos sonhos. São os sonhos que atestam a liberdade do espírito enquanto o corpo, perdão, enquanto o corpo físico está em estado de repouso. Então, como é que a gente sabe que o corpo, estando em repouso, o espírito está liberto? Ora, o indício disso é o sonho. E olha que interessante, né? Isso nos dá um indício muito interessante para o que vem na sequência, né, de nossas vidas, o momento da desencarnação. Como saber que o espírito estará definitivamente liberto? Porque durante a vida terrena a gente já é capaz de averiguar que ele tem momentos de liberdade. Então, a morte é entendida pela doutrina espírita como o momento da liberdade plena. E o sono, os sonhos, momentos de liberdade parcial. Então vejam que a gente tem uma segurança através do estudo do sono e dos sonhos para aquilo que virá na sequência das nossas existências, né? Da própria imortalidade do espírito. É uma consequência muito interessante que a gente tem desse estudo. Bom, então, se a gente já viu esses princípios básicos, vimos anteriormente já um pouco da importância da vida reta aqui na carne para o bom desdobramento do espírito durante o sono do corpo, para boas relações no plano espiritual.
Se nós já vimos a influência, a importância do sono em nossas próprias vidas, né? Porque a gente volta de lá com intuições, com pensamentos, com ideias, como já vimos, o que falta agora? Agora falta a gente aprofundar algumas circunstâncias da nossa vida de relação dupla, né? De relação com o plano corpóreo e de relação com o plano extracorpóreo. Por exemplo, aqui, só para a gente dar uma olhadinha rápida e já começar o estudo. Na questão 403, lembrança. Por que a gente nem sempre lembra dos sonhos? Na questão 404, o significado dos sonhos. E assim por diante. Conforme nós formos agora no nosso estudo de hoje caminhando no texto, a gente vai marcando quais são as temáticas, vão aparecer algumas aqui, que estarão sendo tratadas por Kardec, essas circunstâncias que envolvem o aspecto do sono e dos sonhos, né? Muito bem, então vamos começando aqui o nosso estudo, lembrando mais uma vez que a partir desse estudo a gente descobre que não estamos tão confinados assim na matéria quanto pensávamos. É uma inovação muito grande, né? A gente nunca antes havia pensado de forma tão séria em relação aos sonhos. E de forma tão séria e com um conhecimento tão forte, fugindo daqueles misticismos, né, que a gente está acostumado a encontrar quando o assunto é o sonho, inclusive tema aqui da questão 404. Então a gente não está assim tão confinado na matéria quanto a gente pensava antes. Isso é uma coisa que a doutrina espírita está nos ensinando agora, né? Quando fala sobre esse processo ou esses processos de emancipação da alma. O espírito encarnado está preso à matéria? Sim, mas nem tanto quanto a gente pensava. E quanto que é importante a gente saber disso? A gente saber que a gente continua a ter relação, algumas relações no plano extracorpóreo, que o espírito está liberto nesses momentos do sono, que ele vive experiências lá, tem descobertas, tem ideias, encontra com entes queridos e depois volta à carne para continuar vivendo a sua vida aqui, que é uma vida que precisa estar centrada nos seus objetivos de desenvolvimento de espiritualidade, né? Encontro com Deus, encontro consigo mesmo, autorreforma, progresso. E que esses momentos do sono, portanto, são momentos em que o espírito pode se fortalecer para essa tarefa. Olha que importância tem o sono e os sonhos para as nossas vidas. Tendo relembrado isso, a gente pode iniciar agora a questão 403, que é uma questão bastante interessante, né? Bom, se a gente vive essas relações do lado de lá, por que nem sempre a gente lembra dos sonhos, já que eles são experiências do espírito vividas no plano espiritual, né? Por que a gente nem sempre lembra? Bom, então, aqui a gente agora está estudando a relação da lembrança do espírito de suas vivências no plano espiritual, enquanto ele está na matéria. A resposta aponta para a seguinte questão, né? O que a gente chama de sono é apenas o repouso do corpo, lembrança, né, de princípio que já foi colocado anteriormente. O espírito está em atividade constante. Então, olha só, o espírito continua ativo, o corpo repousa, né? Isso caracteriza um sonho. Quando ele está, quando o corpo está em repouso, o espírito readquire um pouquinho, recobra, né, como está aqui no texto, um pouquinho da sua liberdade. E aí o que acontece? Ele se corresponde, se relaciona, se encontra com aqueles que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Então veja só, né, que no começo da resposta a gente tem uma explicação, uma renovação dos princípios desse processo que é o sono e os sonhos, e depois ao finalzinho aqui da resposta a gente tem dois elementos para explicar por que a gente não lembra do sonho,
ou dos sonhos, né? O primeiro elemento é justamente porque o corpo é composto de uma matéria densa e ele não conserva as memórias, as impressões daquilo que o espírito viveu no plano espiritual. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é porque essas impressões, essas percepções, essas experiências não chegam à memória do espírito por intermédio de órgãos corporais. Bom, o que isso quer dizer, afinal de contas? Então vamos lá. O espírito vive no mundo sutil as suas relações, como a gente viu aqui, né? Encontra com pessoas que lhe são caras, que estão encarnadas ou não, trava ali algumas experiências, vive a sua liberdade, e quando volta para o corpo, essa resposta explica que o corpo tem matéria muito densa. Então, muitas vezes, ele não é capaz de conservar as impressões sutis da vivência do espírito, da memória do espírito lá no plano espiritual. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que é extremamente ligado a esse, né, é que as impressões que o espírito recebeu lá no plano espiritual não chegaram a ele através do corpo. E essa talvez seja um pouquinho mais difícil da gente entender, mas dá para exemplificar. Vamos lá. Quando a gente está aqui desperto no mundo corpóreo, a gente tem sensações de frio, de calor, de fome, de sono. Essas sensações chegam através do corpo. É o corpo informando o cérebro algo que está acontecendo no ambiente ao redor, ou em si mesmo, né? No caso da fome, por exemplo. Algo que está acontecendo no próprio corpo. Ele está necessitando de comida, necessitando de alimento. For a sede, necessitando de água. É uma necessidade do corpo. Agora, se for uma sensação de frio, ele está precisando, ele está percebendo que o ambiente está em uma temperatura diferente daquela que seria saudável para ele, que seria razoável, está pedindo providências. Né? Então, olha só, essas sensações chegam através do corpo, é o corpo informando o cérebro, que por sua vez vai transmitir informações ao espírito. Quando o espírito está no plano espiritual, aquilo que ele vive lá não chega através do corpo. O instrumento de percepção dele, nós já vimos, né, em estudos anteriores, é o perispírito. É o perispírito que percebe. Lembramos quando estudamos, né, as percepções do espírito, que desencarnado, o espírito não vê com os olhos. Né? As informações que ele percebe são informações mais sutis. A sua percepção é mais dilatada. Todo o seu ser percebe. Ou seja, o perispírito dele é o instrumento de percepção do mundo espiritual, né? Que é o mundo que naquele momento o cerca. Então, olha só, as sensações que ele vive no plano espiritual não chegam a ele através do corpo físico. E é por isso que o corpo físico, quando o espírito retorna à vida corporal, não registra essas experiências muitas vezes. Algumas sim, algumas o espírito conserva consigo, outras não. E quando não registra, é por causa dessa incompatibilidade do corpo físico com as experiências extracorpóreas. Então, é uma explicação muito bonita aqui no Livro dos Espíritos, além de muito lógica, né? Por que que a gente não guarda a lembrança de nossos sonhos? Então, é simples a explicação e, apesar de simples, muito profunda, né? É uma, é uma explicação para a qual a gente pode se atentar bastante para a gente ver que são duas naturezas diferentes, mas o espírito pode estar ao mesmo tempo em contato com as duas, mesmo enquanto encarnado, né? O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 5, vai continuar tratando desses detalhes, né, dos sonhos. E ele vai dizer para a gente que
enquanto o desprendimento da alma é incompleto, as sensações, as preocupações da vigília e as recordações do passado misturam-se com as impressões da noite. Olha só, né? Quando a gente está naquele sono leve e o cérebro ainda está ali preocupado com as coisas cotidianas, a experiência do espírito do lado de lá e as percepções do mundo físico se misturam. E aí isso causa assim uma certa desordem, né? Isso causa uma certa confusão para o espírito. Daí a incoerência da maior parte dos sonhos. Vejam só, aí à medida em que a alma mais se desprende e se eleva, a ação desses sentidos, dos sentidos psíquicos, né, do próprio espírito, predominam. E aí os sonhos então são vividos, são sonhos, os sonhos são mesmo experiências vividas no plano espiritual. Muitas vezes lúcidos, né? Muitas vezes com uma nitidez notável. Quantas vezes a gente não se pega depois de um sonho, lembrando dele, desse sonho, e além de lembrar desse sonho, a gente volta de lá com a certeza de que a gente viveu uma experiência no plano espiritual. Principalmente experiências de encontro com entes queridos, né? A gente é capaz de sentir que a experiência foi real, de sentir que estávamos mesmo na presença daquela pessoa que a gente tanto ama, muitas vezes até que já desencarnou. O sonho é tão vivo que muitas pessoas relatam a experiência de dizer o seguinte: no sonho eu lembrava que essa pessoa já estava desencarnada, mas isso não me impedia de estar com ela ali sem medo, conversando, trocando ideias, feliz por revê-la. Olha só, né? Um pouquinho disso que Leon Denis relata aqui, né? O espírito não está confuso, ele está consciente, ele sabe que aquela pessoa com quem ele está conversando já não faz parte do mundo terreno, do mundo corpóreo. No entanto, está feliz por revê-la, sabe que aquele encontro é real. E quando volta ao corpo, se lembra disso com perfeita nitidez. Muitas vezes acontece assim. E então, quando acontece da gente não se lembrar dos sonhos ou termos sonhos confusos, é um pouquinho disso que está escrito no Livro dos Espíritos e que Leon Denis destrincha para a gente lá no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Pode ser assim, essa mescla, né, do que o cérebro pensa sobre as coisas terrenas, mais a experiência de um espírito semi-liberto do corpo, né, não em total contato ainda com o plano espiritual, mas depois também o contrário pode acontecer, desse espírito estar sim bem liberto do corpo, tanto quanto é possível enquanto encarnado, vivendo boas experiências lá, ou nem tanto, né, às vezes, mas vivendo experiências dessas do tipo que eu acabei de narrar agora, e voltando com lembrança, sim. Voltando com a lembrança e com a certeza de que aquilo foi uma experiência vivida e não um sonho, né? Nesse sentido que a gente tem da palavra sonho, como uma criação mental de um cérebro que está, é, que está dentro de um corpo que está em repouso. Não, a concepção do que é sonho para a gente na doutrina espírita é diferente, né, daquilo que a gente tem por ordinário. O sonho para a gente é uma experiência de um espírito que está em atividade. O corpo está em repouso, mas o espírito sempre ativo. Muito bonita a passagem de O Livro dos Espíritos, muito esclarecedora, né? Vamos em frente, meus amigos. Agora, das questões 404, da questão, perdão, 404 até a questão 405, nós temos a temática das revelações e pressentimentos diante dos sonhos. Olha aqui, ó. Na 404, Kardec pergunta o que devemos pensar das significações atribuídas aos sonhos. E na 405, vamos até ela, vamos tratando as duas aqui em conjunto agora. Kardec pergunta: às vezes em sonho a gente tem um pressentimento, mas isso não se confirma. Por que que isso não se confirma, né? A que se deve atribuir isso? A gente ter o pressentimento e ele depois não se confirmar. Olha só, duas questões que falam um pouquinho dos desdobramentos para a vida corpórea ou dos efeitos
na vida corpórea daquilo que a gente vê em sonho. Então vamos lá. Primeiro efeito, né? Significados dos sonhos. Vamos entender bem essa resposta. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Muita gente diz, né? Sonhar com tal coisa significa isso, é um pressentimento para tal coisa. Adivinhos costumam trabalhar com isso, né? E aí, aqui para a doutrina espírita, o que a gente pensa disso, desses significados atribuídos aos sonhos? A resposta começa dizendo que os sonhos não são verdadeiros, como o entendem os ledores de Buena Dicha, leitores de sorte, né? Os sonhos não são verdadeiros como essas pessoas o entendem, ok? E como é que essas pessoas o entendem? Elas entendem dessa forma aqui, ó. Sonhar com uma coisa anuncia outra, que é justamente o que a gente estava dizendo, né? Atribuem significados a um certo tipo, a um certo gênero de sonho, como se sonhar com aquilo fosse inevitavelmente causar um efeito X em nossa existência ou significasse algo que viria a acontecer logo na sequência. Nesse sentido, os sonhos não são verdadeiros, não é assim que acontece. Mas tem um outro sentido em que eles são verdadeiros, que é esse daqui, ó. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens para que para o espírito têm realidade. Ou seja, os sonhos apresentam ali, né, certas situações que são reais para o espírito, mas que não guardam relação com a vida do corpo. Então, o que pensar dessas significações atribuídas aos sonhos? O que pensar, né? A gente pensa que elas não são verdadeiras. A gente pensa que elas existem aqui na Terra, mas que a gente não pode levar muito a sério, né? Olha aqui, ó. Elas são imagens para o espírito, mas também são um pressentimento do futuro em relação à vida daquele espírito, que é permitido por Deus, ou a visão daquilo que está acontecendo no momento e no lugar para onde a alma se transporta. Bom, então, sim, em algum momento pode ser um pressentimento, em outros momentos é só uma experiência mesmo do espírito no plano espiritual, mas sem poder de significação para a vida corpórea. De significação direta, como relação de causa e efeito, né? É isso que Kardec está dizendo aqui, que os espíritos estão explicando. Não é porque eu sonhei isso que vai acontecer aquilo. Não. A gente tem que ter uma relação muito esclarecida em relação aos nossos sonhos. Eles não predizem o futuro para a gente. Eles podem, às vezes, nos dar um pressentimento, mas notemos, né? Quando são pressentimentos, não necessitam de intervenção de terceiros. Nós sabemos por nós mesmos o pressentimento. Não precisa um terceiro dizer para a gente o que é. Um leitor da sorte, por exemplo, né? Um leitor da Buena Dicha, como está escrito aqui. Não, não é necessário. Eu acordo com o pressentimento. Eu volto ao plano do plano espiritual para o material com esse pressentimento. É uma circunstância diferente, né? Ao passo que, ou então, se não isso, é apenas mesmo uma experiência do espírito vivendo em outro lugar, né? Vai encerrar a resposta aqui, segunda parte da resposta, lembrando desses encontros com parentes e amigos. E muitas vezes, durante esse encontro, esses parentes e amigos avisam o espírito sobre algo que está acontecendo, né? Não é também nem um pouco raro. A gente acredita que a grande maioria de nós vai ter em nossas famílias ou entre pessoas conhecidas as famosas narrativas daqueles que vieram enquanto a pessoa dormia e diziam à pessoa: vim me despedir, estou morrendo, né? Estou desencarnando. Isso acontece com muita frequência aqui entre pessoas que estão é, encarnadas, né? Então, essas visitas acontecem. Aí, uma pergunta aqui, né? Durante a resposta: que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com esses entes caros? Exatamente isso, né? São essas almas, esses parentes, essas pessoas queridas que se visitam, se despedem,
trazem informações, conversam. Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Então, aqui critérios, né, para a gente analisar os nossos sonhos. Como é que a gente analisa? Como eu dizia agora há pouco, fica essa sensação. Um outro critério é, a gente não pensava nisso antes de dormir, quando a gente estava em vigília. E aconteceu. E a gente tem a sensação clara de que não é imaginação, de que não é o cérebro trabalhando. A gente tem a sensação de ter vivido aquilo. Então, o que a gente pensa de significações atribuídas aos sonhos? Ora, simples passatempo, né? Sem nenhum tipo de comprovação, sem nenhum tipo de efeito real para a nossa vida, né? Ainda dentro da temática, Kardec pergunta: bom, se a gente. Olha só como está dentro da temática, né? Falou-se agora há pouco em pressentimento. Bom, de vez em quando a gente tem um pressentimento em sonhos sobre algumas coisas, mas esse pressentimento não se confirma. E aí, então, por que isso acontece? Mesmo aí continua ali o bate-papo, né? A conversa ali de Kardec com os amigos espirituais e a linha de raciocínio aqui é bem clara, né? Por que isso acontece? Bom, esses pressentimentos podem se confirmar apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. Ora, é uma criação do espírito. Aquele pressentimento foi algo que ele queria, algo com o qual ele foi de encontro, ele desejou, ele criou no seu ambiente mental, no seu ambiente espiritual, teve o pressentimento por isso, na volta ao corpo físico, mas aquilo não, necessariamente não precisa, de fato, ocorrer no plano material. Né? É uma explicação belíssima, porque vejam, eventos que se confirmam apenas para o espírito. O espírito busca, imagina e constrói o que deseja. E é natural que quando ele volte à vida de relação corpórea, essa sensação permaneça com ele. E aí ele toma isso como um pressentimento. E não é necessariamente um pressentimento para o futuro, é um desejo que ele tem que ficou muito vivo no plano espiritual. É uma explicação belíssima aqui na resposta, né? É, e aí completa-se a informação dizendo que quando do processo do sono, a alma ainda está mais ou menos sob a influência da matéria, ela não está completamente liberta, né? E que, por consequência, ela ainda tem ideias terrenas no plano espiritual. Preocupações, olha lá, do estado de vigília podem dar, ao que se vê, a aparência daquilo que se deseja, a sensação de um pressentimento. Né? A isso é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Olha aqui, ó. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo aquilo que a gente vê está ligado a essa ideia. Então, os espíritos ajudando a gente aqui a desmistificar a questão dos sonhos, né? Eles têm influência em nossa existência poderosíssima, poderosíssima. Mas a gente aqui começa a tirar o aspecto místico dos sonhos, porque a gente não pode tratá-los como algo que tenha relação, como a gente disse agora, direta de causa e efeito, porque eu vi uma imagem tal em sonho. Porque eu tive um sonho tal, de tal tipo, vai acontecendo aqui tal coisa, porque eu tenho um pressentimento, inevitavelmente ele vai acontecer. Não, muita calma, né? Muita calma. As revelações, os pressentimentos que a gente tem em sonho podem ser diferentes daquilo que realmente vai acontecer no plano corpóreo. A gente terminou o, o estudo anterior justamente com essa observação de Allan Kardec, né? Dizendo assim: olha, pode ser que em época futura nós tenhamos dois tipos de sonho, aqueles que são premonitórios e os que são sonhos comuns. É preciso fazer a distinção entre os dois. E a gente precisa também estar atento com isso, né? Nas nossas existências hoje já.
Enquanto a gente vai burilando em nós, melhorando, aperfeiçoando a nossa capacidade de estar em relações cada vez mais vivas, cada vez mais lúcidas no plano espiritual, a gente vai analisando aqui o nosso comportamento, analisando as nossas mentes, analisando as nossas ideias, analisando as nossas inclinações, as nossas atitudes durante o dia, e depois a gente vê o que a gente sonhou à noite. Depois a gente fica analisando quais são essas relações e como a gente pode melhorar todas essas circunstâncias da vida corpórea para melhorar as nossas relações no plano espiritual. Vejam que o estudo sobre o desdobramento do espírito, o estudo sobre as relações, essas influências que o espírito tem lá do outro lado da vida, são relações, é um estudo de aperfeiçoamento, de autoconhecimento, de autorreforma. Né? Muita gente fala assim: onde que eu começo a reforma íntima? Olha só que exercício interessante que a gente tem aqui. É um exercício em que a gente analisa o que acontece conosco no plano espiritual, no plano mental, né? As imagens que a gente tem durante o sono, quando elas vêm, quando elas não vêm, né? E aí a gente começa a comparar aquilo que a gente teve no sonho, nos sonhos, com aquilo que a gente tem aqui no mundo corpóreo, o que acontece. E a partir daí a gente faz uma análise completa do nosso ser e a gente pode então perceber se a gente está progredindo em relações melhores no plano espiritual através da nossa conduta aqui no plano material. É um estudo belíssimo, portanto, né? Esse estudo sobre os sonhos aqui. Muito bem, amigos. Agora das questões que vão de 406 até 410, a gente vai estudar um tema que é também fascinante. Se Leon Denis disse agora há pouco, né? Vamos lembrar. Leon Denis escreveu lá no livro do o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mais ou menos assim, né? Olha, o espírito não está muito bem desprendido da matéria, então as preocupações terrenas têm grande influência em relação ao sonho. São sonhos confusos. Quanto mais se desprende, mais lúcidos são. Por outro lado, Kardec disse aqui, muitas vezes o espírito retorna e não lembra. E justamente por ser uma vivência de tal grau, né, de sublimidade, uma vivência tão etérea, uma experiência tão etérea que o corpo físico não foi capaz de aprender. Então vejam, né, dois aspectos diferentes da vivência, mas em maior liberdade, né, em relação ao corpo físico. Uma com Leon Denis, outra no Livro dos Espíritos com Kardec. Uma completando a outra, né? Denis completando Kardec. Agora a gente vai estudar um pouco melhor esses graus de desprendimento, que também é um estudo fascinante. Vamos lá, como ocorrem esses graus, né? Como a gente estuda esses graus. Então vamos lá, questão 406. Às vezes em sonho a gente vê pessoas vivas, né? Quando em sonho vemos pessoas vivas, conhecidas para a gente, praticando atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? Olha aqui, Kardec começa a trabalhar com a questão da imaginação e a questão do grau de desprendimento, né? Que a gente estava vendo aqui na questão 405 agora, justamente essa questão da imaginação. Olha só como tem um fio, né, condutor das ideias no Livro dos Espíritos, que é sempre bom de ser observado, né? Kardec está querendo isso, distinção entre imaginação e coisas vividas mesmo pelo espírito. Olha, eu vi uma pessoa que eu conheço muito bem, conheço o caráter dela. Ela estava fazendo uma coisa lá no plano espiritual que ela não faria aqui na Terra, né? Ela jamais cogitaria fazer isso aqui na Terra. Então, aqui eu tenho um critério para saber que era imaginação, né? E não uma experiência do espírito. Olha o que Kardec está perguntando, né? Meus amigos, meus irmãos, olha como vem a resposta. De que absolutamente não cogitam, dizes? Está dizendo assim, olha, você disse que essas pessoas estão fazendo isso no plano espiritual, mas que não sequer imaginam fazer isso aqui na Terra. É algo que não compete a elas, né? Não é da personalidade delas. Olha como vem a resposta depois. Que sabes a tal respeito? Né? Já deu aqui para a gente toda a informação que a gente precisava. Porque o que nós vemos aqui é uma parte da vida das pessoas. Ora, não é isso que a gente está estudando no Livro dos Espíritos?
que a gente vê na Terra é uma parcela da vida do espírito. O espírito tem desejos, vontades, pensamentos, sentimentos que a gente não vê. Como é que a gente sabe de fato o que uma pessoa cogita, o que ela deseja, o que ela gostaria de fazer ou não? A resposta vem nesse sentido. Olha, você não sabe se aquela pessoa deseja aquilo ou não. Pode ser que ela apenas não mostre isso a você, né? Então, olha só, espíritos se visitam uns aos outros, ok? Ainda está na resposta isso. E a gente não sabe o que esses espíritos pensam. Eles nos visitam, nós os visitamos e a gente nem sempre sabe o que eles pensam. Olha como termina a resposta. Ademais, não é raro atribuir de acordo com o que desejais a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Então, mais uma circunstância ainda. Não? Bom, resposta diz assim para a gente: é impossível saber. Nessas circunstâncias, isso não é critério de avaliação se é efeito de imaginação ou se é uma experiência, de fato. Então, aqui é o momento em que Kardec vai mudar um pouco o foco para falar sobre a questão dos diferentes graus de desprendimento do espírito, né? Então ele vai para uma pergunta mais direta. É necessário sono completo para a emancipação do espírito? É preciso que o corpo esteja completamente adormecido para o espírito começar a ter relações no plano espiritual? Aqui a gente descobre que existem graus de emancipação da alma, né? Porque a resposta é não. Basta que os sentidos entrem em torpor. Veja, não é preciso nem estar dormindo. Ação, por exemplo, de medicamentos, ação de bebida alcoólica, ação, enfim, né, de tudo aquilo que deixe os sentidos, que enfraqueça os sentidos do corpo físico, promove liberdade do espírito. E olha só, né, aqui existe um grau de preocupação muito grande para com essas situações em que a gente toma medicamentos sem prescrição médica, faz uso, né, de substâncias ilícitas, faz uso de substâncias que possam causar esse efeito, principalmente em médiums, né? Muito perigoso, porque o corpo entra em estado de torpor, o espírito ganha liberdade e aí sem controle, né? Sem controle daquilo que está acontecendo. Segue a resposta. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, se tiver uma prostração, né, um enfraquecimento das forças vitais do corpo, o espírito se desprende. Kardec completa, né? É assim que a sonolência ou simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Não é incomum, né? A gente ter assim um leve cochilo, é aquela viagenzinha rápida, né? Que a gente quase dormiu e não dormiu, e a gente já começa a ver imagens do plano espiritual. É normal isso, né? Então veja, o espírito se emancipa em graus sempre que ele pode. Basta o enfraquecimento da ação do corpo sobre ele. E é interessante isso porque a gente precisa trazer isso para a nossa existência, né? E perceber isso. Porque, como dizíamos no estudo anterior, o espírito deseja frequentemente estar no plano espiritual, mesmo que a gente não queira desencarnar. Enquanto a gente está no corpo, a gente tem aqui uma somatória, né, de fatores, e um deles é a conservação, o instinto de conservação que o corpo tem, que o espírito encarnado tem por estar junto ao corpo. Agora, quando ele está liberto, ele vê que é muito melhor estar do lado de lá, né, que é o seu ambiente natural, e deseja permanecer sempre que pode. E então, né, toda oportunidade aqui na questão 406 ele aproveita. Para a gente ilustrar isso, eu vou trazer aqui uma experiência do próprio Allan Kardec, que está narrada, inclusive, meus amigos, na Revista Espírita, de 1866. Kardec adoeceu. Perdão. O título do texto na Revista Espírita é Um Sonho Instrutivo. Kardec conta que em 1886 ele segundo as palavras dele, né, ele diz: olha, estávamos sob o império de uma sonolência e uma absorção quase contínuas.
estava sentindo essa sonolência porque ele adoeceu em 1866. Lembrando que ele desencarna, né, por aneurisma em 1869, 3 anos depois. Mas ele fala que, ele dá até a data, né? Ele fala que na noite de 24 de abril, ele teve uma visão assim que o deixou chocado diante de uma dessas experiências. É, ele conta que ele se viu em uma rua onde havia reunião de algumas pessoas que conversavam nessa rua e que entre essas pessoas ele sabia que ele conhecia essas pessoas apenas em sonho, que não tinha contato com elas no plano, no plano material. Né? Ele sabia que lá elas eram conhecidas para ele, mas na Terra não. Olha só, né? É, então ele diz que ele observava aquela reunião e que de repente no canto de uma parede ele foi capaz de ler uma inscrição. É, E o que estava escrito? Estava escrito a seguinte frase: Descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada, e aí, né, 3 pontinhos, e parava aí a frase. Ele falava que enquanto ele tentava prestar mais atenção na frase, ela se apagou, e aí então é, ele, ele acorda, né? Mas acorda com a lembrança viva desse sonho e escreve a frase porque isso foi para ele assim uma coisa assim muito impressionante, né? Então aí ele procura a ajuda de um amigo que vai pesquisar, vai trabalhar, né, junto aos espíritos, vai buscar conhecimento sobre isso. E esse amigo vai dizer para ele um pouco depois que esse sonho na verdade foi uma experiência e o que ele viu eram pessoas que estavam realmente encarnadas e que estavam estudando meios de aperfeiçoar, modos, né, de aperfeiçoar os meios de locomoção aqui na Terra. Por isso a borracha enrolada na roda para percorrer tantas léguas, etc. Né? E assim estavam tentando desenvolver esses recursos. E Kardec, né, fica profundamente maravilhado com aquilo, né? Então, ali no meio daquelas informações, pode ter pensado, né? Mas por que não vem a informação completa, então, de lá para cá, né? Aí esse amigo diz para ele o seguinte, fala, olha, lembra que a sua missão, esse amigo dizendo para Kardec, né? Lembra que a sua missão aqui não é poupar os cientistas de seu trabalho na Terra. Eles precisam continuar trabalhando para esse desenvolvimento, mas o seu trabalho aqui é perceber que existem pessoas trabalhando no plano espiritual juntas e que algumas descobertas que vêm para a Terra aqui quase ao mesmo tempo são fruto desses trabalhos no plano espiritual. Isso é muito interessante, né? As pessoas estão procurando isso, têm essa liberdade pelo sono do corpo físico, vão até o plano espiritual, continuam trabalhando lá e voltam de lá para cá com soluções, ideias que ficam no espírito. Kardec, qual era a utilidade disso que ele viu? Justamente essa que a gente está analisando aqui. Né? O efeito psíquico do sono. Era isso que era para Kardec observar. Observar as relações dos espíritos no plano espiritual e como elas muitas vezes ecoam aqui na matéria. É espetacular, não é, meus amigos? É assim algo é, maravilhoso da gente perceber. O que explica, se a gente parar para estudar um pouco, a gente vai ver que diversas invenções, diversas descobertas da humanidade, diversas ideias, nascem em pontos diferentes do planeta, em mentes que aqui não tem relação nenhuma no plano corpóreo, estão longe, inclusive, uma das outras, né? Mas que colhem do plano espiritual fruto de estudos, de trabalhos e trazem aqui para o plano terreno. Bom, vamos lá. Continuando a, a estudar agora ainda, né? Os graus de emancipação, questão 408. Vamos lá, já caminhando para o final, né? Porque de vez em quando a gente ouve, algumas vezes em nós mesmos, olha só, a gente é capaz de saber que, ou algumas vezes até confunde, né? Não é bem um ruído, não é uma voz de alguém, mas a gente ouve aqui
em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Ou seja, Kardec está dizendo: eu estou desperto, estou acordado e ouço palavras que eu sei que não vieram de outras pessoas e que não tem nexo com aquilo que a gente está pensando ou que está nos preocupando. Por que isso acontece? Qual a razão? É fato, de vez em quando, né? Resposta: é fato. Às vezes ouvimos até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. Quando que os sentidos começam a entorpecer-se? Ora, são diversas situações. Se a gente está muito concentrado em uma coisa, se a gente deixa a mente levar, se levar, né? Se a gente tá numa tarefa repetitiva, são diversas circunstâncias que fazem com que a gente se concentre, com que o corpo deixe de exercer a sua pesada influência sobre o espírito, e então ele percebe o plano espiritual, né? Por que isso acontece? Porque quase sempre é um fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. Então acontece muitas vezes. A gente se desliga um pouquinho do plano material, olha só, meus amigos, graus de desprendimento da matéria, né? Você está ali ouvindo uma música, tranquilo, dá aquela relaxada e tem uma ideia maravilhosa. Está em prece, surge também a ideia, né? Você está em algo, numa ação repetitiva, uma pessoa que está cozinhando, por exemplo, né? Escolhendo feijão, como vovó fazia. Feijãozinho para cá, feijãozinho para cá, feijãozinho para cá, sujeirinha para lá. Feijãozinho, feijãozinho, sujeirinha. Uma tarefa repetitiva e a mente vai embora, o corpo relaxa. Daqui a pouco ela ouve algo e diz assim: Você me chamou, né? A pessoa diz: Não, não chamei. Mas ela ouviu claramente. Claro, o espírito percebendo o plano espiritual ao seu redor, estando acordado. Maravilhoso, né? Vamos lá, questão 409 agora, ainda falando, né, sobre os graus de desprendimento, ainda na mesma temática, olha lá. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem do adormecimento, a pessoa está lá com os seus olhos fechados, agora não é som, mas imagens. Ela vê imagens distintas, figuras das quais se percebe as mínimas particularidades. Efeito de visão ou de imaginação? Olha aí, de novo, a resposta é a mesma, né? Com o corpo entorpecido, o espírito se desprende, transporta-se e vê, e vê, né? Olho fechado, olha aqui, comprovação daquilo que foi dito lá atrás, no item das sensações e percepções dos espíritos, né? O espírito não vê com o olho, ele vê com o perispírito. Transporta-se e vê. Se tivesse completamente desprendido, haveria sonho, mas não é um sonho, é só uma imagem que vem para o espírito. Ok? Então, sons, imagens, e agora, arrematando aqui, questão 410, dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos só ligeiramente adormecidos, a gente tem algumas ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória apesar dos esforços para retê-las. De onde vêm essas ideias? A gente já sabe, né? Elas vêm da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades. Então a ideia pode ser do próprio espírito, que, com suas faculdades emancipadas, tem ideias que o corpo não permite, ou então pode ser conselho de outros espíritos que perceberam que ele estava emancipado, que dão esse conselho. Muitas vezes não lembra, tudo bem, mas ele tem ali a intuição daquela ideia, né? Ele sabe que teve aquilo. Então, novamente, desdobramento do espírito, né? O espírito atuando no plano espiritual, mesmo estando encarnado. 410A. Mas de que servem essas ideias se a gente esquece? Horas, né? Pergunta lícita, né? Lógica de Allan Kardec. Para que serve isso se a gente esquece? A gente quer reter e não consegue, né? Olha, essas ideias, explicam os espíritos superiores, dizem respeito mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo.
Não importa, né? Não tem importância se, voltando ao corpo, né, o espírito esquece. Na ocasião oportuna, voltarão essas ideias como inspiração. O importante é ter percebido, é ter vivido aquela ideia. Quando for o momento necessário, o momento oportuno, essa ideia vai voltar, porque olha só, o cérebro esquece, o espírito não esquece. Aquela ideia continua sendo patrimônio do espírito. Embora, né, o cérebro não tenha sido capaz de reter, aquilo está com o espírito. Então, em algum momento, aquela ideia volta. Eu acho que é uma experiência comum para todos nós também, ou para pelo menos para a maioria de nós, né? A gente está ali vivendo alguma coisa no nosso dia e de repente acontece alguma coisa, alguém diz alguma palavra, um carro passa na nossa frente, né? A gente ouve o som de um pássaro, ou seja lá qualquer evento que for, e imediatamente a gente se pega surpreendido, lembrando de algo que a gente sonhou e que ao despertar nós não lembrávamos. Uma circunstância terrena nos remete àquilo, mesmo que talvez ela não tenha uma ligação direta, como eu disse agora, né? Por exemplo, o canto de um pássaro, eu ouço o canto do pássaro e me pego reflexivo por um momento e conto para uma pessoa ao meu lado: nossa, essa noite eu sonhei que estava com meu pai, né? Tive um sonho assim, assim, assim. E algo nos desperta que a gente nem sabe o que é, porque parece que não tem uma relação direta, né, com o sonho, mas aquilo desperta. E é isso que os espíritos estão explicando para a gente. Fala, olha, quando tiver a ocasião própria, essa lembrança volta. Então, para que serve essas ideias, esses conselhos, se a gente não lembra, servem para isso, para serem é, anexados ao patrimônio, né, de conhecimento, de cultura do espírito, e para que sejam ali evocados, para que voltem quando isso for necessário. Bem, aqui então nós encerramos esse bloco de questões que falam sobre o desprendimento, né, os diversos graus de desprendimento entre o espírito e a matéria, e como isso reflete para a gente aqui no corpo essas, essas lembranças, né, esses significados e tudo mais. Então, que a gente saiba, né, que é, para além dos sonhos, nós temos ações reais, sensações reais, percepções reais do plano espiritual, mesmo em estado de vigília. Isso é importantíssimo a gente lembrar. É como se a gente de fato possui ação nos dois planos da vida. Leon Denis, ainda naquele mesmo capítulo do problema do ser, do destino e da dor, capítulo 5, né, analisando os sonhos, ele chega a afirmar que nós possuímos dois corpos. Né, o corpo denso, pesado, né? E o corpo perispiritual. Claro, a gente possui dois corpos. E a alma, né, que é a sede da consciência, está ligada aos dois ao mesmo tempo. E que ela, como a gente viu aqui, nunca tá inerte, ela percebe os dois planos da vida. E quanto mais fraco é o laço que prende a matéria, mais ela percebe o lado de lá, né? Quando a gente acorda, muitas vezes a gente tem mesmo impressões é, poderosas sobre o plano espiritual. E isso é de um grau de importância muito grande para a gente aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente é guiado por isso. Bom, nas duas questões finais, Kardec aproveita para aprofundar um pouquinho o tema, e na 411 a temática é o conhecimento da época da morte. Desprendido da matéria, veja, né, que Kardec coloca o grau de desprendimento. Fala assim, ó, o espírito está desprendido, tanto quanto possível da matéria, e atuando como espírito. Nesse sentido, né, desse jeito, ele sabe o momento da sua morte, estando encarnado, obviamente, né, o momento da sua morte, muitas vezes ele pode pressenti-la, pode ter até plena consciência dessa época. Só que em estado de vigília, isso é só uma intuição. Até porque, né, muitas vezes não teria assim uma grande utilidade para o espírito isso, né? Mas em alguns casos aqui, algumas pessoas até conseguem prever com certa exatidão o momento da sua desencarnação. Então, acontece, pode acontecer, pode ter um pressentimento, pode ter uma intuição,
Aqui encarnado, para algumas pessoas, até com um pouco mais de lucidez, né? O espírito pode sim ter esse conhecimento. E na questão 412, uma outra circunstância, né? Uma outra curiosidade, um outro aprofundamento das informações. O espírito sempre está ativo. É um princípio que a gente viu aqui no nosso estudo. Dessa forma, né? A atividade do espírito durante o repouso do corpo pode trazer cansaço, fadiga ao corpo. Olha que questão interessantíssima, né? A resposta é sim, pode. E por que pode? Porque o espírito está unido ao corpo. A imagem que eles usam aqui é uma imagem muito interessante. É como se fosse um balão preso a um poste. Assim, o balão está preso ao poste e o vento, alguma circunstância assim, sacode o balão, sacudindo o balão, algum abalo causa ao poste, né? Então, a explicação é essa. A atividade do espírito reage sobre o corpo e pode sim fatigá-lo. Pode trazer cansaço, pode trazer fadiga, pode trazer algumas consequências ao corpo. Isso para nós espíritas não é nenhuma novidade, meus amigos. Basta a gente fazer uma leitura rápida do que acontece conosco no dia a dia. Pensemos um pouco, analisemos, né? Quando eu começo a ter pensamentos muito pessimistas, esses pensamentos vão causando em mim uma certa tristeza. Se eu continuar, a tristeza vai despertando em mim uma certa angústia. Se eu não mudar e continuar insistindo, daqui a pouco eu tenho aquele nó de angústia no peito. Não é assim? Vejam que tudo começou no espírito. No espírito que está ali dirigindo os seus pensamentos para uma certa vibração, para uma certa ordem de ideias, para um certo estado, né, de atividade psíquica, mental, e tudo isso causa reflexo no corpo. Então, esse princípio que está aqui na questão 412 é uma pergunta muito interessante de Kardec, né? O espírito muito ativo no plano espiritual pode causar algum cansaço ao corpo? Pode. Comum a gente dizer, nossa, dormi 8 horas, 10 horas, dormi mais do que costumo, acordei cansado. Pode ser resultado de atividade do espírito? Claro que pode ser, segundo o livro dos espíritos. Mas precavidos que somos, interessante é procurar um médico, né? Doutor, estou dormindo bastante e ainda estou acordando cansado. Vamos fazer uns exames? Não encontrado no plano físico, ou não encontrada, né, no plano físico, no corpo mesmo, a causa do cansaço, mesmo depois da noite bem dormida, aí a gente já vai saber que a gente está bem ativo no plano espiritual, né? enquanto libertos do corpo. Então, mas, enfim, né, esse princípio é um princípio que é bem conhecido por nós espíritas e a gente volta a reafirmar, para encerrar o estudo de hoje, que a condução da nossa existência aqui na Terra é uma condução que deve levar em consideração também as horas que a gente passa com o corpo em repouso. Enquanto a gente está com o corpo em repouso, é importantíssimo a gente lembrar de que a gente tem ação no plano espiritual. E por isso, eu quero trazer a vocês aqui o conhecimento, ou pelo menos a lembrança, para aqueles que já sabem, que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, a gente tem uma coletânea de preces. E entre elas está a prece para a hora de dormir. Lembrando sempre, né, que essas preces são compostas por um prefácio e depois pela prece em si mesma. E no prefácio, Allan Kardec explica algumas coisas. E entre as coisas que Kardec explica, né, nesse prefácio é que o repouso é para o corpo e que o espírito vai continuar em atividade. Ele vai continuar em atividade enquanto o corpo repousa. Kardec nos lembra disso e depois ele apresenta a prece para a gente dizer antes de dormir. Lembrando, né? Algo que a gente já disse no estudo anterior e já dissemos nesse também. Não é só chegar na hora de dormir e fazer uma prece como essa que está posta aqui, que é uma prece muito bonita, né? Dizendo: minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar a impressão desse convívio. Muito bonita a prece, né? Pedindo proteção, pedindo bem-estar durante o sono. Mas retomando, lembrando,
Não basta para a gente apenas a prece na hora de dormir. É preciso que a gente tenha se preparado para esse momento durante o dia todo, vivendo uma vida moralmente elevada, vivendo bons pensamentos, tendo boas atitudes, cuidando do nosso emocional, vivendo o Evangelho do Cristo, né? Então, vale a pena essa olhadinha no capítulo 28, capítulo de preces, prece para a hora de dormir. E para a gente encerrar aqui o nosso estudo, ainda nessa linha de pensamento, eu volto mais uma vez com Leon Denis. Vale também a leitura, né, do capítulo 5 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, falando ali sobre os sonhos, né, e o sono. Volto com Leon Denis, porque aqui o apóstolo do Espiritismo nos diz que, o grande filósofo do Espiritismo, Leon Denis, completa a informação da questão 412, pois se a gente pode sentir cansaço, Leon Denis diz, durante o sono, a alma pode, segundo as necessidades do momento, aplicar-se a reparar as perdas vitais causadas pelo trabalho cotidiano e regenerar o organismo adormecido, infundindo-lhe forças tiradas do mundo cósmico. Olha só, o efeito contrário também pode acontecer. A atividade do espírito no plano espiritual pode fortalecer, revitalizar o corpo físico, né? Então, é, tomemos conta, meus amigos, de nossas atitudes, de nossos pensamentos, tomemos conta de nossas vidas, para que a gente possa, é, exercitando-nos, né, durante a vida desperta, durante a vida de atividade no mundo corporal, termos já realizado esse trabalho de preparação para o sono, para o mundo espiritual. As almas que de nós cuidam servem-se do nosso sono para exercitar-nos na vida fluídica e no desenvolvimento dos nossos sentidos de intuição. Leon Denis dizendo, escrevendo, né? Efetua-se então um trabalho completo de iniciação para os homens ávidos de se elevarem. Os vestígios desse trabalho encontram-se nos sonhos. Assim, quando voamos, quando deslizamos com rapidez pela superfície do solo, significa isso a sensação do corpo fluídico ensaiando-se para a vida superior. Olha só que maravilha de texto, né? De Leon Denis, nos incentivando a esse preparo já aqui através da vida terrena. Então, temos aí a nossa tarefa pela frente, não só no momento de dormir, mas durante todo o tempo aqui na Terra, analisando, estudando, trabalhando por essa melhoria que nos levará, né, a esses ensaios para a vida no plano espiritual. Queridos amigos, queridos irmãos, muito obrigado pela companhia em mais um estudo. Fica, como sempre, o fraterno abraço e o convite para continuarmos o estudo de O Livro dos Espíritos no próximo sábado. Eu espero por vocês, nos vemos em breve. Até logo mais.